o microfone ali um pouquinho mais perto, ficou melhor. Tá bom. Abraço, Thiago. Até logo, pessoal. Tá. Só para validar o microfone. Tá bom o áudio? Tá ótimo, estou te ouvindo bem. Claro, porque o meu fone do micro... Estamos no ar, tá? Tá bom. Bom dia! É uma satisfação enorme, em nome da ABF Rio, em nome da ABF Nacional, estarmos aqui todos juntos por um dia extremamente especial para o sistema de franquia brasileiro. Vamos falar de uma parceria maravilhosa que está acontecendo entre a Caixa Econômica Federal, né, e o sistema de franquia brasileiro. Vamos lançar um pacote de benefícios exclusivos da Caixa para o sistema de franquia. Foi um trabalho muito bacana, né? Tem uma história. Eu vou aproveitar esses primeiros minutinhos, né, desse webinar para falar um pouco dessa relação, enquanto a gente espera o público entrar também. Tá? Veja só, a ABF Rio, há 15 anos atrás, lançou uma feira de franquia. E o primeiro parceiro dessa feira de franquia foi exatamente a Caixa Econômica Federal. E é onde a gente conseguiu construir uma feira maravilhosa, onde nós tivemos aí durante esses 15 anos um resultado fantástico, para ter como exemplo a última feira que aconteceu agora em 2009, em setembro, nós tivemos cerca de 24 mil investidores no Sul América, onde tivemos também, aí, claro, como sempre, a participação da Caixa Econômica Federal. E, mais uma vez, a Caixa, né, isso ficou muito bem registrado para mim, numa reunião que eu tive com o presidente da Caixa, o Pedro Guimarães, numa reunião em junho de 2019, na sede da Caixa, onde, convidado pela alta cúpula da Caixa, estavam ali todos os representantes das classes, né, empresariais do Rio de Janeiro. O presidente deixou bem claro qual era o objetivo, né, nesse novo governo, na nova presidência, que teria um objetivo extremamente social, né, voltado para microempresas, voltado para o mercado de varejo, para serviço, e que esse era o DNA da Caixa. E a gente vê isso aqui traduzido hoje, onde nós estamos lançando um produto exatamente desenhado e feito nesse momento de muita dificuldade da pandemia, né, para que nós tenhamos aí uma continuidade saudável do sistema de franquia brasileiro, tendo aí um produto que vai atender franqueadores e franqueados. Então, realmente, foi uma participação naquele dia do Pedro, deixando-se bem claro, e depois conversando algumas vezes com o Celso Leonardo, vice-presidente de varejo, onde nós começamos a construir esse produto. Nós conversamos em Nova York a respeito disso, conversamos também em outras oportunidades de se criar produtos específicos para o sistema de franquia. E veio essa questão da pandemia, voltamos ao assunto, né, junto com o Celso, e, finalmente, então, nós vamos ter uma apresentação hoje aí maravilhosa desse produto. O sistema de franquia brasileiro ele é totalmente voltado, né, para o empreendedorismo, mas ele cumpre um papel sócio-empresarial de inteligência fantástico, até porque nós geramos emprego e renda para o país. E, certamente, pós agora a pandemia, nós estamos prontos, totalmente aí preparados para receber e captar uma série de pessoas que vão precisar de ter oportunidades de negócio, né, de ter muita gente vai perder o emprego, vai perder seu negócio, e o sistema quer estar numa posição totalmente aberta a esse público gigantesco para que nós possamos, então, ensinar essas pessoas a empreender, se tornar líderes, se tornarem grandes gestores, abrir o seu negócio e, em vez de procurar um emprego, vão ser geradores de emprego e renda no país. Então, a ABF tem aí um papel muito importante para cumprir, né, pós-pandemia, e certamente, como sempre, teremos a Caixa Econômica Federal como nosso parceiro nas feiras e eventos que nós vamos realizar. Só para deixar aqui no início dessa audiência, esperando a entrada de público, a Feira do Rio, que aconteceria em setembro, a feira física, ela foi transferida para novembro, pelos motivos que todos vocês conhecem. Ela vai acontecer no Sul América, dia 12, 13 e 14 de novembro, né? Uma feira maravilhosa, uma retomada do Rio de Janeiro para os negócios, vai ser a grande oportunidade de se empreender no Rio de Janeiro.
E na data que há 15 anos acontece, em setembro, a Feira de Franquia, nós vamos promover uma feira virtual maravilhosa que vai acontecer dia 10, 11 e 12 de setembro, né? Respeitando o calendário oficial do Rio de Janeiro e acontecendo essa feira de forma virtual. Então, dados esses recados, eu gostaria, então, de começar a apresentação. Vou dar aí um minutinho para cada participante, né, se apresentar e depois, então, nós vamos falar desse produto maravilhoso. Tom, você, meu querido, vice-presidente da BF Nacional, representando aqui o nosso querido amigo André Friedheim, que é o nosso presidente nacional. A palavra está contigo para a sua apresentação. Querido Beto, bom dia. Bom dia, Jason. Bom dia, Tiago. Bom dia, colegas do franchising, demais membros da diretoria da BF Rio, da BF Nacional. Eu acho que esse dia de hoje, Beto, é um dia de extrema importância, porque celebra um trabalho que nós estamos construindo com a Caixa já há cerca de 60 dias, um contato iniciado pela BF Rio e costurado aí por um grupo grande de pessoas que estão aqui representados. Todos que estão aqui nessa sala virtual se dedicaram para o anúncio que nós iremos fazer hoje e que é um anúncio importante para passarmos por esse momento desafiador do franchising nacional. É um prazer estar com vocês aqui nessa manhã e poder explorar esse tema tão importante. Vamos lá, apresentação agora do meu querido amigo Alain Guettat, que é o diretor de Tecnologia e Soluções Digitais da BF Rio, que participou desse comitê técnico na elaboração do produto. Fala aí, Alain. Olá a todos, bom estar com vocês. Dia realmente significativo para o franchising brasileiro. Muito bom a ABF como um todo se juntar para resolver, junto com um parceiro maravilhoso que sempre foi a Caixa, né? Muito bom essa associação, pode servir até de inspiração para outros setores se juntarem, se agremiarem para fazer uma negociação com esse parceiro tão econômico, tão fundamental do Brasil, que é a Caixa Econômica Federal. Nós, do franchising, sempre fomos habituados, né? Nós somos uma ilha de boas práticas, eu gosto de pensar isso, a gente como numa ilha de meritocracia, num país complexo, difícil, né? Porque a gente filtra essas boas práticas. E nós estamos, sim, habituados sempre a pensar fora da caixa. Hoje nós pensamos dentro da caixa e deu muito certo. Muito bom estar com vocês todos. Vamos lá, agora o nosso diretor institucional da BF Nacional, meu querido amigo Sidney. Vamos lá, Sidney, sua apresentação, por favor. Rapidinho, obrigado, Beto, pelo convite. Obrigado, Tom e Alain, por essa trajetória nossa aí junto à Caixa. Um especial agradecimento ao Jason e ao Tiago, que desde o D0 foram sempre muito solícitos conosco, né? Tom e Alain tiveram ao nosso lado aí para poder formular esse novo produto e fazer essa parceria. Então, prazer estar aqui com vocês nesse dia tão especial para nós. Obrigado, pessoal. Agora, o nosso querido amigo, diretor executivo de Estratégia e Varejo da Caixa Econômica Federal, né, o senhor Jason Cordeiro. Um abraço, querido, seja bem-vindo. Você está no mudo, Jason. Você está no mudo. Pronto. Agora. Ao vivo é assim mesmo, né? Bom dia, então, a todos. Bom dia, Beto, Tom, Alain e Sidney. É um prazer enorme estar com vocês aqui da BF, participando dessa live, falando um pouquinho sobre aí as iniciativas da Caixa em relação ao setor de franquias, de uma conversa que começou, como o Tom falou, né? Logo, um pouquinho depois aí do começo da pandemia, onde a gente se juntou para trazer aí para o nosso empresário o que a gente acha que o empresário mais precisa em tempos desafiadores como esse, né? Que é a gente ter um parceiro que nos dá crédito e, ao mesmo tempo, um parceiro que nos dá capacitação, que nos dá condições de enxergar um caminho para se seguir em meio a um universo tão incerto que a gente está vivendo. E a parceria da Caixa com o setor de franquias dá para esse grupo de empresários essas duas coisas que são muito importantes. A gente sabe que o empresário que está vinculado a uma franquia tem esse acesso, tem essa condição de ter aí
um trabalho diferenciado do ponto de vista de competitividade, de qualificação, de práticas, como o Alan trouxe, né, as melhores práticas aí do setor de franquia, tudo isso vai fazer muita diferença, especialmente nesse período de crise, só que não adianta a gente saber como fazer a diferença se não conseguir aí realmente viabilizar num período onde a restrição econômica se impõe, se a gente não conseguir, de alguma maneira, algum tipo de alívio financeiro, de crédito, de ajuda no fluxo de caixa, para que a gente possa cobrir as nossas despesas. Então, a Caixa ela vem atendendo muito forte, aí, cumprindo o seu papel de banco público, cumprindo o seu papel de banco comercial, trazendo para as empresas condições delas poderem também passarem por esse momento de crise, né? Acho que o Beto trouxe isso de uma maneira muito própria, né? O nosso primeiro passo aqui é atuar na pandemia, trazendo, né, essas condições, e é um pacote de vantagens que a gente vai mostrar para vocês. Logo em sequência, o Tiago, que é o nosso superintendente aqui da área de estratégia de clientes, vai trazer para vocês um pouquinho de como foi essa parceria, o que a gente está trazendo. Depois a gente vai ter também um espaço para perguntas e respostas. Mas além desse primeiro passo da gente atuar no imediato da pandemia, nós temos um segundo passo, como o Beto trouxe, de atuar no pós-pandemia também. A gente sabe que vai ter um grupo de empresários que vão buscar aí também novas fontes de recursos, novos modelos de negócio, e com certeza o setor de franchise é um setor rico para quem quiser começar a empreender, e talvez seja também um dos pontos onde a gente, enquanto Caixa, pode ajudar também com linhas específicas aí para todos que têm esse interesse. Então, da minha parte, eu estou muito feliz, muito contente de ter aí participado dessa construção. Os profissionais que estiveram interagindo com a gente no âmbito da diretoria da ABF são profissionais de excelente gabarito, que estão trazendo aí para o setor como um todo toda a defesa que esse setor precisa, toda a busca de articulação dentro da Caixa, também com certeza em outras instituições, para que a gente possa ter para todos os franqueados aí e franqueadores também, né, a melhor condição possível nesse tempo de crise. Então, é uma alegria muito grande, e eu vou estar aqui à disposição para as perguntas e respostas logo na sequência. Bom dia a todos. Quero ter o prazer também de apresentar da alta direção da Caixa Econômica Federal, o senhor Tiago Gomes, que é o Superintendente Nacional de Clientes e Varejo. Um abraço, Tiago. Obrigado, Beto. Primeiro, eu também agradeço demais a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Acho que o Alan ele trouxe uma fala muito oportuna quando ele falou que o franchising é uma ilha das boas práticas, né? Então, assim, o que a gente percebeu desde o começo, desde o primeiro contato, é um nível de profissionalismo e qualidade nas relações que ajudou, inclusive, a Caixa a pensar num modelo diferenciado na estruturação de uma esteira que a gente está chamando de fast track, e ela só aconteceu em função do alto nível das discussões que a gente teve, dos inputs que a gente recebeu, tanto do Tom, do Sidney, do Alan, na construção e no desenho dessa jornada. Então, para a gente é uma oportunidade muito grande, é um marco, conversa com o objetivo da Caixa. A gente tem fortalecido cada vez mais, né, as micro e pequenas empresas. A gente sabe que num país onde 56% das empresas, 99% das empresas, elas são do setor até pequeno porte, né, de 19 milhões de empresas, 17 milhões são até pequeno porte, e 56% do emprego formal brasileiro ele vem das micro e pequenas empresas. Quando a gente tem a oportunidade de entrar e se inserir no mundo de franquias, que é um mundo que ele realmente ele está abarcado por um conjunto de boas práticas, um conjunto de compliance, um plano de negócio muito bem estruturado, para a gente é um excelente modelo, um excelente piloto para a gente trazer políticas assertivas e modelos de negócio que vão beneficiar a todos. Então, para mim é uma alegria participar desse momento, e aí retorno a palavra para você, Beto. Muito obrigado, pessoal. Quero aqui deixar o meu grande abraço também. Ele não pôde entrar até agora ainda, mas certamente foi um dos articuladores de todo esse trabalho. Foi as primeiras conversas dessa ideia, tivemos juntos em algumas situações, que é o vice-presidente de varejo, né, da Caixa Econômica Federal, o Celso Leonardo Barbosa, né, que comandou todo esse produto. E quero aproveitar também essa oportunidade para deixar um abraço aqui para um grande amigo que, nesses 15 anos aqui no Rio de Janeiro, foi a pessoa da Caixa Econômica que deu todo o atendimento
que fez toda a intermediação, participou de todas as feiras, que é um superintendente maravilhoso, que desse mais de uma década, né, de parceria, se tornou um grande amigo, que é o Cláudio Martins, que é o superintendente aqui do Rio de Janeiro, que faz um atendimento espetacular para o sistema de franquia e com a parceria com a BF Rio também. Então, quero também colocar que nós estamos... Cláudio, vale. Boa, Cláudio. Cláudio Martins, sempre. Quero também falar que nós estamos com a transmissão ao vivo pela rádio na web, tá? O Ponto e Vírgula, tá? Com uma audiência incrível, estou vendo aqui. Nós estamos também com a transmissão ao vivo pela rádio Ponto e Vírgula, tá bom? Então, para começar os trabalhos, eu gostaria de fazer um pequeno relato e passar a palavra para a área técnica. Há cerca de menos de um mês atrás, nós fizemos um webinar com o ministro Fux, né, com o ministro do Supremo Tribunal, que em setembro agora vai se tornar o presidente do Supremo Tribunal Federal. E estava falando sobre as questões, né, da jurisprudência no decorrer da pandemia. Foi um webinar maravilhoso, gigante, com uma audiência incrível, e quando nós estávamos mostrando para o ministro toda a importância social que o franchise tem na questão de emprego e renda, e a gente não só gera o emprego e a renda, a gente gera a formação de milhares e milhares de empresários através da própria BF, da BF Rio e dos próprios franqueadores na educação e doutrina desses novos profissionais, né? Ensinando sobre liderança, gestão. Então, a ABF é realmente o SEBRAE, o SESC, o SENAI do sistema de franquia brasileiro, onde a gente tem essa capacidade, tem esse compromisso de fazer toda essa orientação formando empreendedores, já que a solução para o país é empreender, todo mundo sabe disso, né? E certamente vamos estar juntos. O ministro, vendo, né, todo esse papel da ABF, eu gostaria de ressaltar, nos convidou, e nós vamos estar em Brasília, principalmente após quando ele assumir a presidência, porque ele quer saber o que o STF pode fazer junto com o sistema de franquia brasileiro para otimizar os resultados de emprego e renda no país. Então, como a Caixa, como um organismo do governo, né, o próprio STF também está totalmente voltado, né, de reconhecer a importância do franchise e fazer isso uma parceria para somar nessa retomada pós-pandemia. São 30 anos de sistema de franquia brasileiro, apesar de muito novo, hoje nós faturamos 187 bilhões de reais, temos cerca de 3 mil empresas franqueadoras em todo o Brasil, somos responsáveis por mais de 1.350.000 empregos, indiretamente nós temos mais de 5 milhões de empregos e, certamente, nos próximos anos, a tendência no Brasil é crescer cada vez mais, porque é um modelo multiplicador de alta velocidade, que trabalha com investimento de terceiros, que tem uma aceitação gigantesca da população, da mídia, dos órgãos públicos, como a Caixa, como o STF e outros órgãos, e nós estamos aqui totalmente comprometidos em ajudar o Brasil nessa pós-pandemia. Então, falado isso, quero deixar aí um abraço para todos, né? Deixar também aí o nosso agradecimento à Caixa por essa parceria. Muito bem, Tiago, nós precisamos, viu, Jason, de ter muito apoio agora na retomada de financiamento em franquias, principalmente micro franquias, né, para geração de emprego e renda. Ver daquela pessoa procurar emprego, ele vai se tornar um empreendedor. Todos os franqueadores estão aqui para ensinar, para ajudar. A ABF Rio, a ABF Nacional, com o mesmo propósito, é o DNA nosso, formar grandes empreendedores, tanto é que nós temos aí um resultado fantástico, até porque nós temos mais de 160 mil pontos de franquia no Brasil. Uma coisa espetacular, temos quase 3 mil municípios brasileiros que têm franquias. Então, isso é uma coisa que está em crescimento e, certamente, nós vamos continuar esse trabalho pós-pandemia com a ajuda do governo, principalmente da Caixa Econômica Federal. Falado isso, então, vou passar a palavra para uma apresentação técnica aí do meu amigo Jason e do Tiago em relação a esse produto que a audiência está todinha aí esperando para conhecer esse pacote maravilhoso, esse convênio exclusivo entre a Caixa Econômica Federal, a BF Rio e a BF Nacional. Meus queridos, estão com a palavra.
Beto, eu tentando compartilhar a apresentação, está dizendo aqui que tá inativo o compartilhamento de tela. Não sei se vocês têm alguém do time técnico que poderia... Tem. O staff está todo aí, sim. Enquanto o pessoal faz enquanto o pessoal faz esse ajuste, só queria fazer um destaque que acho que é bem importante da gente colocar, da atuação aí da Caixa nesse momento de pandemia. A gente sabe da restrição aí, muitas vezes, que se tem do acesso ao crédito em momentos de mais necessidade, né? E a gente fez questão de trazer, desde o começo da pandemia, o posicionamento da Caixa de ser o banco que está ao lado e está apoiando as empresas. Então, só para trazer alguns números para vocês, o que a gente fez desde o início da pandemia até agora, falando só de empresas com faturamento até 30 milhões de reais, que são as micro e pequenas empresas, olhando só para as linhas de capital de giro, que são as linhas que são as mais necessárias nesse momento, a Caixa já emprestou mais de 7,5 bilhões de reais nesse período. Se a gente comparar o que a Caixa fez esse ano com o mesmo período do ano passado, antes da pandemia, a Caixa emprestou mais de 80% a mais do que ela emprestou no mesmo período do ano passado, ou seja, no período onde o brasileiro mais precisava, a Caixa teve mais presente. E isso é uma coisa que acho que vale a pena registrar para todos os que estão aí assistindo a gente na live, saber que a Caixa tem aí se preocupado muito, e não só em conceder crédito, mas conceder crédito com taxas mais baixas também. Então, do ponto de vista de posicionamento de preço, desde o início aí do Covid, a Caixa tem trazido e tem se preocupado em manter as suas taxas ou reduzi-las em função aí da necessidade que as empresas têm. E muito do que a gente vai apresentar para vocês aqui tem a ver justamente com o resultado desse esforço, da gente reduzir as taxas antes de saírem vários programas que hoje a gente tem, né? Um dos programas que provavelmente vão haver aí dúvidas aí a respeito ao Pronamp, mas mesmo antes do Pronamp, a Caixa já estava operando aí com taxas mais baixas e sempre trabalhando em prol aí do acesso ao crédito. Então, acho que isso vale a pena a gente destacar. O Thiago vai trazer uma apresentação rápida, bem objetiva, de um pouquinho do contexto, né, da parceria, uma tela ou duas aqui sobre quais são os pacotes, os benefícios, e depois a gente fala rapidamente sobre o Pronamp e abre para as perguntas. Então, vou deixar para o Thiago e agradeço aí novamente a atenção. Vocês estão conseguindo ver minha tela, pessoal? Estamos sim. Não? Perfeito. Então, bom, pessoal, assim, eu vou ser muito breve, tá? A ideia aqui é só a gente apresentar um pouquinho da construção e do que a gente conseguiu trazer de benefícios, de pacote de valor para essa parceria. Tá? Então, a parceria, ela começou, a gente já vem conversando aí, tem aproximadamente 60 dias, né, Tom? E ela iniciou primeiro com uma análise de um conjunto de clientes que a gente recebeu uma base de 5.280 clientes. E a ideia original ali era a gente entender um pouco da dispersão dessas empresas, da saúde financeira, do fluxo financeiro, para a gente poder entender o que a gente conseguiria trazer de pacote diferencial. E o que a gente percebeu, e isso é muito interessante, assim, a solidez das empresas que estão vinculadas à associação, elas nos permitiu fazer um estudo um pouco diferenciado e abrir um conjunto de portas e caminhos dentro da empresa para um olhar diferenciado para empresas do ramo de franquias. Pegando uma foto bem breve do que a gente recebeu de base, 61% das empresas estão constituídas há mais de 7 anos, aproximadamente 60% na região sudeste. Essas empresas estão classificadas ali no ramo de faturamento até 360 mil, 80% delas. 60% das empresas que a gente tinha algum vínculo de relacionamento, das 5 mil, 30% tinham um vínculo de relacionamento com a Caixa, tá? E dessas já tinham um relacionamento há mais de 5 anos, todas elas com um número de produtos das empresas que tinham relacionamento com a Caixa acima de 4, então mantinham um nível de relacionamento com a gente constante. E outro ponto super interessante é que o índice de inadimplência das empresas vinculadas à associação, ele é abaixo das mesmas empresas no mesmo setor, o que mostra uma solidez, o que mostra que há um plano de negócio, o que mostra que há uma qualidade no planejamento financeiro e negocial dessas empresas, tá? Esse foi um panorama geral, e aí a partir desse panorama a gente estabeleceu um fluxo de atendimento. Como é que ele funciona, né, pessoal? E a gente evoluiu esse processo ao longo do período,
inicialmente, a ABF ela encaminha para a gente uma relação de associados para a gente incluir numa esteira diferenciada. A Caixa, a partir dessa relação, ela realiza um conjunto de filtros iniciais, então avalia se tem restrição cadastral, se tem algum tipo de pendência, para a gente poder viabilizar a entrada dessas empresas na esteira diferenciada. As agências, elas recebem os dados das empresas de forma setorizada, então a gente faz uma análise da localização da empresa e direciona ela para um gerente de relacionamento específico. A partir desse processo, o gerente ele vai entrar em contato com as empresas que são do Grupo ABF, que vieram na relação e passaram os filtros iniciais, e submete a documentação para avaliação. E aqui esse processo todo ele tem acontecido de forma digital, de forma remota, muito em função também do momento que a gente está vivendo, o que foi muito interessante porque ela trouxe desde o início das nossas conversas, por conta da pandemia, a gente sabia que a gente tinha que ter uma esteira o mais remota possível, né? Então, fruto dessa esteira, a gente melhorou vários processos internos nossos e a gente está saindo nos próximos dias com uma esteira não só remota, mas completamente digital e com autosserviço. E quem está na parceria da ABF conosco vai poder utilizar essa esteira de forma antecipada, tá? Bom, uma vez submetida a documentação, a gente faz uma análise de risco, a viabilização e os processos de contratação, e a gente vai fazer um processo todo de acompanhamento aqui junto com o Tom, junto com o board executivo da ABF, para a gente avaliar como é que está a saúde dessa parceria e para perpetuar ela ao longo dos tempos, né? Esse foi o primeiro processo que a gente começou a desenhar, e durante o estabelecimento desse fluxo, até a pedido do Tom, do Sidney e do Alan, eles falaram, Thiago, para a gente consolidar as informações sempre, isso pode gerar um gap que a gente pode não é satisfatório a gente ter nesse momento, até a empresa autorizar a ABF enviar as informações. Então, eles questionaram para a gente no início se a gente não tinha uma porta de entrada onde o próprio associado poderia se logar, entrar e ele fornecer os dados necessários. Então, fruto desse primeiro conjunto de contatos, a gente criou o portal Caixa com a sua empresa, onde o associado interessado ele entra no portal Caixa com a sua empresa, faz o cadastro, e lá ele coloca algumas informações mínimas necessárias, então ele vai colocar faturamento, CNPJ, vai fazer o vínculo lá dentro com a ABF, e uma vez que ele marca com a ABF, que ele salva, esse cliente passa a ter um selo que a gente tratou dentro da Caixa Econômica com os nossos gerentes para um atendimento diferenciado. Então, além de um trabalho de informação consolidada que a gente recebe por parte da ABF, as empresas podem individualmente, a partir do site Caixa com a sua empresa, também fazer o seu cadastro e manifestar o seu interesse. Então, esse foi o fluxo de atendimento que a gente desenhou. Tá? E o que a gente conseguiu trazer de benefícios aí nessa parceria? Uma isenção da primeira anuidade no cartão para associado. Tá? Então, é importante ter uma contrapartida, então, a gente trazer o domicílio bancário para a Caixa, mas a gente vai ter um ano inteiro de isenção na anuidade. Capital de giro. Hoje a gente já tem as menores taxas do mercado. A gente conseguiu um desconto de até 28% nas taxas, conforme o nível de reciprocidade do cliente conosco. Então, só para trazer aqui alguns exemplos, né? A nossa menor taxa para quando a gente tem garantia de recebíveis, ela passa de 1,49% para 1,1%. Se há uma garantia de imóvel, a gente tem na taxa de balcão 1,20%, a gente passa para 0,86%. E se há uma taxa de aplicação de 1,10% para 0,84%. Então, percebe que conseguimos aqui, em função da solidez desse nicho, né, do nicho de franquias, trazer reduções consideráveis. E aqui a gente, além disso, né, a gente está operando com outras parcerias, uma delas é o FAMP, junto ao Sebrae, então as empresas que elas têm algum vínculo com o Sebrae, realizaram os cursos necessários com o Sebrae, elas conseguem pegar taxas diferenciadas utilizando essa relação. A gente também tem o Giro Folha, né, que é a folha de pagamento, e na frente eu falo um pouquinho do Pronamp. Então, outro ponto que a gente conseguiu, taxas especiais, né, a partir de 8,49, podendo chegar até 2,59 ao mês, dependendo da reciprocidade. E com relação a serviço, cesta de serviços,
a gente conseguiu viabilizar descontos de até 50% durante os 6 primeiros meses nas adesões às cestas, ou mesmo o upgrade de cestas de serviços. Isso aqui faz parte de um conjunto de valores que a gente conseguiu trazer para vocês. Tá? Outro ponto que a gente entende que é extremamente relevante, é um produto que ele veio realmente para auxiliar as empresas nesse momento, é o Pronamp. E o que a gente conseguiu estabelecer de diferenciado? O Pronamp é um programa vinculado ao governo, então a gente não tem margem para trabalhar nas taxas, mas o que a gente conseguiu fazer para o associado da ABF é desenhar uma esteira fast track para ele. Então, a partir desse cadastro que ele tem, como ele tem um selo conosco da ABF, ele entra numa fila de atendimento diferenciado, onde um gerente de relacionamento vai entrar em contato com aquela empresa nos casos onde a gente não tenha nenhuma restrição cadastral para a gente avançar nessa parceria. E aqui, pessoal, assim, eu sei que tem uma ansiedade muito grande e a ideia é que com essa esteira Fast Track a gente consiga acelerar um movimento de contato e atendimento com os clientes interessados no Pronamp. Para vocês entenderem o que aconteceu nesse movimento, a Caixa foi protagonista e pioneira no lançamento do Pronamp. E o que a gente teve em 3 dias de plataforma de Pronamp para cadastro e interesse no produto foi praticamente o que a gente teve ao longo de todo o período do início do Caixa com a sua empresa. Então, o volume de solicitações está sendo muito grande e o fato da ABF vir com carimbo e uma esteira Fast Track reforça um atendimento diferenciado em função de uma parceria que a gente montou e estabeleceu ela aqui conosco. Então, o Pronamp, para a gente poder trazer um pouquinho do produto, ele é um produto com um prazo total de 36 meses de pagamento, sendo 8 meses de carência e 28 meses para poder pagar após o período da carência. Como garantia, a gente tem que trazer aval do sócio mais o FGO, mais o fundo vinculado, taxa de juros, então é a Selic mais 1,25, e aí ele atende até 30% da receita bruta para empresas que foram constituídas com anteriores a 2019. Tá? Basicamente, esse daqui é o conjunto de pacote que nós temos com a ABF. A ideia da apresentação era ser uma apresentação bem enxuta, bem executiva. E aqui eu vou voltar a palavra aqui para o Beto, para quem tiver alguma dúvida, para a gente poder seguir aqui nas nossas conversas, tá, pessoal? Vamos lá, gente. Já tem algumas perguntas aqui no chat e algumas eu vou responder porque são diretas, tá? Perguntando se é para franqueador e franqueado. É para franqueador, franqueado e todos associados da ABF Rio e da ABF Nacional, né? É um convênio entre o sistema de franquia brasileiro através da ABF junto à Caixa. Então, todos estão inclusos, né? Franqueadores e franqueados. Estão perguntando também se essa apresentação vai estar liberada. Aí, Thiago, está liberada, né? Podemos liberar a apresentação, né, no nossos sites e para a audiência também, né? Essa apresentação. Então, também a segunda pergunta está liberada sim, tá? Então, gostaria agora de ouvir um pouquinho, as perguntas estão entrando, do Tom. Tom, queria que você, como vice-presidente da ABF Nacional, falasse sobre todas essas reuniões técnicas, que foi você e o Alan, né, que articularam todo esse material, né, que foi uma coisa altamente produtiva, sensacional, e eu gostaria de ouvir aí teus comentários do Alan também sobre a força dessa parceria. Vamos lá, Tom. Obrigado, Beto, mais uma vez. Na verdade, Beto, como eu comentei no início dessa nossa conversa, esse tem sido um trabalho realizado a várias mãos com o time da ABF Rio, junto com a ABF Nacional, junto com o Jason e o Thiago. E lembrando que nós celebramos esse acordo de cooperação entre a Caixa e a ABF, e como o Thiago bem comentou, nós já tivemos cerca de 5.000 CNPJs de franqueados sendo submetidos à apreciação da Caixa. Tá? E o único comentário que eu faço aqui, Beto, sobre essa questão da tomada de crédito de franqueados e franqueadores, é que, dependendo do porte do franqueador, e aí o Jason pode falar sobre isso também, existe uma diretoria dedicada, que é uma diretoria, é um par do Jason, que é a diretoria do Fernando Ciotti. Mas eu posso afirmar que ambas as diretorias, tanto a do Jason quanto a do Fernando, estão muito dedicados a ter essa proatividade
no atendimento às necessidades do franchise. A primeira pergunta que eu gostaria de comentar e fazer aqui para o Jason e para o Thiago é exatamente sobre essa esteira de atendimento que foi criado para o setor de franquias, né? Então, nós já temos aí em torno de 5.000 CNPJs, agora, obviamente, nós temos aí um grupo grande de franqueados que ainda não realizaram os seus cadastros. E eu gostaria que o Thiago e o Jason pudessem comentar quais são os canais para acessar as diferentes linhas. Lembrando que nós criamos uma parceria em que há uma linha específica, que é o crédito especial para a empresa, e essa linha ela tem uma característica de uma taxa variável, que hoje está em torno de 0,83 ao mês, ela é indexada a TR, que hoje é 0%, mas o Thiago comentou sobre o canal do Pronamp. Então, nós temos aqui 2 canais digitais, que é o www.caixa.gov.br/caixa com sua empresa e o www.caixa.gov.br/Pronamp. Gostaria que vocês pudessem detalhar um pouco mais quais dos portais e como que é essa esteira para os associados que estão nos assistindo. Tá joia, acho que eu posso fazer aqui uma introdutória e o Thiago complementa. Os sites são esses mesmos, né? Entrando no site da Caixa, indo tanto para a Pronamp ou buscando lá a Caixa com a sua empresa, você vai ter acesso aí ao nosso portal de parcerias, e o nosso portal aí que a gente chamou de Caixa com a sua empresa. Lá o empresário ele vai fazer um cadastro, ele se cadastra a partir do CPF dele, né? Então, um login de CPF, se não tem um cadastro no site da Caixa, é uma coisa simples de fazer, você cadastra um telefone, um e-mail, recebe uma confirmação e aí já tem acesso ao site, uma coisa simples que você faz online mesmo na internet, e a partir daí você coloca os dados da empresa, qual é o tipo da linha de crédito que você precisa, e acho que é bem importante, o Tom trouxe aí a questão das linhas que a gente tem, as linhas da Caixa e as linhas que são linhas dos programas, né? Então, veja que nós temos taxas de juros do Pronamp, que são taxas de juros extremamente competitivas, elas não são exclusivas aí para a ABF, porque é um programa de governo, mas é uma linha a partir da qual os credenciados da ABF vão ter, como o Thiago trouxe, um fast track, né? Uma linha de priorização no tratamento dentro da nossa esteira, por conta da questão da parceria. Então, como é que o empresário ele pode fazer? Ele pode ter acesso ao Pronamp, o Pronamp ele tem um limite um limite de valor a ser emprestado, também concedido conforme a lei, então é 30% do valor que foi declarado como faturamento anual para a Receita Federal em 2019. Então, esse é o valor a partir do qual se estabelecem os 30%, e aí ele pode ter acesso a essa linha, mas pode ser que ele precise de mais do que só esse valor, né, independente aí da questão de quanto foi declarado no passado, esse ano a necessidade ela pode ser outra. Então, além disso, ele tem outras linhas à disposição. As linhas, por exemplo, que a gente traz aqui, da Caixa, elas são linhas que vão complementar o Pronamp, e a indicação nossa é justamente essa. Pegue o limite do Pronamp, porque é a taxa de juros mais acessível que se tem, e a necessidade, o que for acima do que o Pronamp libera, você faz nas linhas de crédito que a Caixa está disponibilizando também. Lembrando que nós temos linhas de crédito com carências de até 12 meses, também na parceria, por exemplo, com o Sebrae, e todas essas linhas vão estar aí à disposição do cliente, que, como eu falei, se inscreve no site, coloca lá qual é a característica do crédito que ele precisa, eu preciso de crédito para capital de giro, eu preciso com carência, eu preciso sem carência, coloca o valor que é necessário e estabelece, lá tem um campo para ele estabelecer se ele faz parte de alguma parceria. E aí é uma parte muito importante, que é onde você, né, enquanto empresário, diz assim, olha, eu sou da ABF, tenho aqui um convênio com a ABF, né, faço parte do setor de franquias e das franquias que estão associadas aqui à Associação Brasileira, e esse grupo de pessoas, então, recebe daí um nosso tratamento, que a gente chama aqui internamente de vias aí de contato, ele recebe, então, um direcionamento específico para que os gerentes, conforme for a região desse cliente, né, possam fazer um contato proativo, coletar a documentação com esse cliente, lembrando que ele não vai precisar ir até a agência levar a documentação, existe um processo no qual ele pode fazer isso por meios digitais, enviando a documentação, recebendo análise. Ainda nesse momento, onde a gente não está implantando a esteira 100% digital,
A gente teve uma preocupação muito grande, Tom e Beto, com a velocidade do crédito, para que a gente não esperasse mais, porque a gente sabe que o empresário precisa de crédito rápido. Então, a gente optou por começar o processo com uma esteira remota, ou seja, todo o tratamento é feito de maneira remota, mas, ainda assim, nós temos a necessidade de fazer a assinatura final do contrato com preenchimento ainda físico de CCB e assinatura física, e quando a gente implantar, agora já no começo de julho, a esteira digital, aí sim a gente consegue fazer um programa aí de ponta a ponta com mais facilidade para o cliente. Então, acho que as instruções são essas. Nós tivemos perto de 1.662 empresas que já se cadastraram no site com a parceria da ABF, então esse é um número importante para trazer para vocês, e são empresas que já estão na nossa lista aqui de contatos para o contato prioritário pelo gerente. Eu não sei se eu esqueci alguma coisa, o Thiago me complementa aí. Não, acho que, na verdade, contemplou todos os pontos, né? Acho que vale também só um ponto que eu traria, é que nesse conjunto de condições, aqui não é só exclusivo da parceria com a ABF, mas acho que vale a pena também colocar, é que a Caixa ela está também com uma possibilidade de pausa no pagamento das parcelas. Então, para aquelas empresas que precisam de um momento de um conforto nesse período de dificuldade, elas podem também procurar, a partir desse contato no Caixa com a sua empresa, quando o gerente entrar em contato, elas podem sinalizar o interesse de pausar parcelas de créditos já adquiridos com a Caixa. Tá? Acho que é importante reforçar mais esse conforto que a gente boa lembrança. Uma perguntinha aqui, né, para a gente ver aí que a audiência está em dúvida. A pergunta, viu, gente, já está aqui. Ó. O foco desse programa será para quem já está estabelecido ou para novos empreendedores, né, certamente, que querem entrar no sistema de franquia, se haverá algum programa da Caixa? E pergunta, complemento do Marcelo, a mesma pergunta, se também quanto tempo leva esse processo para se ter esse financiamento? Ok, respondendo a primeira pergunta, se é para novos ou para quem já está constituído. O Pronamp, ele é para quem já está constituído, tá? Esse programa específico de governo, ele é direcionado para empresas que já estejam constituídas. A Caixa está operando nesse primeiro momento com empresas que tenham pelo menos 12 meses de faturamento, são empresas que já estão lá, que têm seu quadro de funcionários e que precisam desse recurso agora para manter aí os empregos, para manter o seu franchise funcionando. O que não impede da gente continuar, como a gente falou, né? São dois momentos. O primeiro passo é atuar na pandemia e o segundo passo é atuar no pós-pandemia, né? À medida da retomada da economia, e a gente ter também linhas de crédito específicas para quem está querendo formar uma franquia. E essa é a segunda linha que nós teremos também, mas nesse momento o objetivo dessas linhas são para empresas já constituídas. Agora, você pode ter uma empresa constituída que não era você tinha um restaurante ou você tinha uma lanchonete e essa lanchonete não era uma lanchonete associada a uma franquia. Você pode usar essa mesma empresa que você tem dentro desse novo processo. Aí sim, porque a empresa já está constituída há mais de 12 meses, ok? E a segunda pergunta, você pode repetir só, Beto, por favor? Acabei esquecendo de anotar aqui, desculpe. Com relação a segunda foi quanto? O tempo, o tempo, né? Exatamente, prazo. Isso que a gente vai anotando aqui junto aqui. Posso se quiser. Jason? Pode sim. Claro. Só para complementar, tá? Para empresas com menos de um ano de constituição, o valor máximo do empréstimo ele vai ser de 50% do capital social da empresa. Ou, se for mais vantajoso, até 30% da média de sua receita mensal apurada desde o início das atividades. Então, é importante só para a gente ter essa clareza, tá? E com relação ao fluxo de atendimento, o prazo de atendimento ele depende muito da negociação entre o cliente e o gerente, considerando ali as etapas, né, de documentação, realização de avaliação de risco, negociação e finalização da contratação. Tivemos casos onde, desde o início do contato até a finalização da operação, isso aconteceu em 2 dias, então 2, 3 dias. Então, depende muito da relação realmente ali no momento de apresentar toda a documentação necessária. Se o cliente já é cliente da Caixa, já tem sua avaliação de risco lá atualizada, aí o processo é muito rápido mesmo, né?
Se o cliente não tem, poxa, mas eu queria fazer, ele vai se cadastrar, vai receber esse contato dos gerentes, e aí esse contato depende muito da região e do volume, né? Mas a gente tem dado conta aí de tratar na semana todos os que se cadastram, isso é uma coisa importante para trazer para vocês, e aí a partir da documentação o processo ele não é complexo, até porque é uma linha de crédito de capital de giro, a necessidade de garantia adicional ela é dispensada, então a única garantia que se tem em relação ao Pronamp é a garantia do FGO e, obviamente, o aval do sócio, que assina junto, né, o contrato, mas é um processo muito mais simplificado do que talvez uma garantia de um imóvel, ter que fazer algum tipo de registro em cartório, de alguma coisa que possa demorar um pouco mais. Então, a ideia é que a gente seja bem rápido, porque a gente sabe que quem precisa de crédito tem pressa, né? Tem o Francisco Moanes que está perguntando aqui exatamente isso. Quanto à garantia para o Pronamp? É necessário imóvel ou recebíveis? Qual é o tipo de garantia que está mais sendo solicitado? Nenhum dos dois, Beto, nenhum dos dois. Você pode fazer, mesmo se ele não tem fluxo de recebível, mesmo que ele não tenha imóvel no nome dele, ele pode fazer aí o acesso ao Pronamp, pagando exatamente a mesma taxa que a gente está anunciando, que é de Selic mais 1,25 ao ano, né? Uma outra pergunta aqui, bem interessante, né? Que diz aqui: perguntei ao meu gerente da Caixa e diz que só pode liberar para os pequenos depois de vender 80% para os micros. Como proceder? Pergunta do Felipe Lamin. Joia. Esse aqui essa restrição, e como a Caixa é o único banco que está operando com isso, às vezes o pessoal acha que é uma questão específica da Caixa, mas essa é uma restrição do programa, do Pronamp. 80% de todo o recurso do Pronamp ele tem que ser direcionado para as empresas com faturamento abaixo de 360 mil. E 20% desse recurso ele é destinado para empresas acima de 360 mil. Como é que a gente tem feito nisso? Como é uma regra do programa, a Caixa ela não tem condições de descumprir. Eu só posso emprestar acima acima de 360 mil, se eu tiver abaixo de 360 mil esses 80% cumprido. Para a gente não esperar emprestar tudo abaixo de 360 para liberar recurso para emprestar acima de 360, a gente está fazendo esse monitoramento diário. O que acontece? Todos os dias estão se contratando abaixo de 360 mil, várias operações. A gente tem visto a curva exponencial aí das contratações, então todos os dias a gente tem crescido e todos os dias se libera crédito acima de 360. E assim a gente consegue manter o cumprimento dessa regra do programa sem precisar esperar escoar tudo abaixo para depois fazer acima. Então, essa foi a maneira como a gente encontrou de liberar. Então, se hoje, na superintendência ali onde o colega foi procurar o crédito, não tem, ele deixa o processo lá, deixa o contrato pronto e assim que tiver limite disponível para aquela superintendência contratar, ali ele vai ser procurado e vai poder assinar. Mas eu reforço aqui que não é uma restrição da Caixa, é uma restrição do programa e a gente tem aqui, enquanto Caixa Econômica, buscado, junto aí ao governo, ao gestor aí do programa, uma flexibilização nesse sentido, porque a gente sabe que muitas vezes a necessidade ela vem para as empresas em tempos diferentes. O que a gente percebe também é que as empresas com faturamento abaixo de 360 mil não tiveram até agora nenhum programa destinado para elas. Todos os programas que vieram até agora ou vieram para o MEI, né? Ou vieram para empresas com faturamento acima de 360, como foi o caso daquele programa de suporte ao emprego, o PESE, que a gente chama, né? Então, nesse sentido, elas têm aí essa primazia nesse primeiro momento, mas nada que impeça a gente aí de fazer aí paulatinamente, à medida que esses limites forem liberando, né? Paulatinamente para as empresas aí acima de 360 também. Jason, Thiago, também tem uma questão importante, que a gente sabe, está na vida empresarial já há muitos e muitos anos, a relação dos teus pacotes, teus produtos com a Caixa é importante, né? Que as empresas, os CNPJs, franqueadores, franqueados, né, trabalhem com os produtos da Caixa, desde conta corrente, folha de pagamento, consórcio e todos os outros tipos de produtos, né, de investimentos e tudo, com a própria Caixa, que é uma regra normal de mercado, que ajuda bastante na hora de você fazer negócio, não é verdade? Então, fala um pouquinho dessa proximidade que os nossos franqueadores e franqueados têm que ter com a Caixa. Perfeito. Assim, como eu falei, Beto, no início, né, algumas condições elas estão muito associadas à reciprocidade que a gente tem com essas empresas.
Então, quanto maior o volume, a gente tem um termo interno que a gente chama de CQ, né? Mas quanto maior o volume de produtos que essas empresas têm com a Caixa, melhor a gente consegue trazer condições diferenciadas para elas, né? Então, a gente chama aqui de reciprocidade. Então, é fundamental, a partir desse início da parceria, aquelas empresas interessadas trazerem sua conta, trazer seus recebíveis para a Caixa. Todo esse processo vai fazer com que a gente tenha uma relação sustentável, duradoura e que traga mais benefícios na hora da gente avaliar e conseguir apresentar uma taxa customizada, uma taxa diferenciada. É importante falar que esse movimento a gente vem atuando desde o início da pandemia com a intenção de auxiliar o país e a retomada da produção da atividade econômica, e como alvo em função tanto da pandemia, já vinha há algum tempo atrás como parte dos objetivos estratégicos da Caixa, o fortalecimento da MPE. Então, a empresa está muito focada em trazer produtos diferenciados, esteiras diferenciadas, atender esse nicho, que ele é fundamental para a base pupilar da economia brasileira. Tá? Acho que, nesse momento, quanto maior o nível de relacionamento das instituições com a Caixa, mais forte fica a nossa parceria, sabe? Então, eu entendo que a gente tem uma oportunidade muito grande aqui. Eu tenho uma pergunta aqui bem interessante do Cristiano Bastos. Ele pergunta: negociei uma franquia e irei iniciar a operação em 30 dias. Posso me beneficiar dessa linha de crédito? Oi, como é que é o nome da pessoa, Beto? Cristiano Bastos. Cristiano, para essa linha de crédito do Pronamp, infelizmente não, porque você vai começar a operar ainda, né? Então, não teve aí faturamento em janeiro e fevereiro, que são as regras que se colocaram aí no programa para fazer o acesso a esse crédito. Mas você tem condição de ter acesso às outras linhas de crédito que a Caixa tem, e quando a gente fechar aí a operação específica para fomento de franquias, que é aquele segundo passo, aí sim, a gente faz uma análise em conjunto com a ABF, né, conjunto com os franqueados. Eu queria, por gentileza, resumir um pouco o que nós estamos falando aqui. O que nós negociamos, estamos conseguindo com o reconhecimento da Caixa Econômica Federal de que o franchising... E faz uma linha de crédito específica para aquele que está iniciando. Alô? O Jason está travando. Deu uma travadinha. Acho que o Alan quer falar, né? Vamos lá, Alan. Ok. Posso falar? Pode. Bom, eu queria resumir rapidamente, a partir do reconhecimento da Caixa Econômica Federal de que o franchising é diferenciado em termos de risco, de crédito e tudo isso, o que nós fizemos foi criar um convênio com as melhores perspectivas possíveis. O que nós basicamente, e isso se baseou em alguns pilares. O primeiro pilar é de ser rápido, o mais rápido que nós conseguimos fazer. E esse é o fast track, é a possibilidade de ir numa esteira muito rápida que te economize o tempo e principalmente a presença, porque nesses tempos, né, de pandemia você não quer estar com nada físico, minimizar os contatos físicos. O segundo ponto é a questão da personalização direta. Você vai ser compreendido como um franqueado que está vindo pela Associação Brasileira de Franchising, que vai fazer parte deste processo. Então, esse tratamento pessoal é muito importante. Conseguimos também a redução de tudo que é custo, não só custos de serviços, mas custos também de taxas e as maiores carências que nos foram possíveis conseguir, inclusive com a tal da condição diamante, quer dizer, ninguém mais terá uma condição melhor do que essa, conforme nós combinamos. Quer dizer, para os nossos associados, nós estamos conseguindo esse tipo de benefício através dessa parceria com a Caixa. Estamos conseguindo também o acesso a uma multiplicidade de produtos que é muito significativa, em termos de cartão de crédito, a seguros multirrisco, né? E em todos os produtos que a Caixa Econômica tem, nossos parceiros terão sempre acesso diferenciado, serão tratados também de uma forma
exclusiva. Isso é o que nós conseguimos montar a toque de caixa muito rapidamente, fazendo inclusive a própria Caixa Econômica rever todo esse, não é, todo esse processo de concessão para digitalizar, para tornar mais remoto, mais simples, né, dentro das possibilidades. Para isso, claro, tem toda a história da Caixa Econômica Federal por trás e tem toda a história do franchising por trás também, de criar essas reduções de risco, esses modelos mais consistentes do que o empresariado puro e simples, selvagem. Nós somos selvagens, mas nem tanto. Então, é aqui que a gente começa. Foi ótimo o Tom, trabalhar com o Tom, trabalhar com o Sidney, né? Essa iniciativa do Beto desde o início foi extraordinária e isso resultou num benefício para todos os que lidam com essa maneira especial de fazer negócios, que é o franchising. Tem uma perguntinha aqui do Afonso Júnior, que são duas perguntas diretas. As informações passadas por vocês, dirigentes, né, e não são as mesmas fornecidas na agência. Como proceder nesse caso? E a segunda pergunta, precisa ser associado o franqueado da ABF? Essa eu já respondo que não. Só o franqueador que precisa ser associado da ABF para aquela marca ter acesso aos créditos para toda a sua rede de franqueados. Então, vamos lá. Quando diverge a informação da agência com esse convênio, como proceder? Perfeito. Pode seguir, Jason. Não, vai lá, eu acabei tendo que sair aqui, deu algum problema aqui na minha internet. Aí não sei se eu peguei toda a pergunta, então você responde ela aí toda. Não, beleza, e a gente complementa. Tá. Então, Beto, assim, acho que o que é importante a gente deixar muito claro, né, nesse movimento e no processo de formação dessa parceria, acho que vale a pena a gente tangibilizar o que a Caixa está fazendo até o momento, né? A Caixa já passou de 61 milhões de pagamentos de benefício desde o início do programa social. A gente já abriu 50 milhões de contas digitais, mais de 35 bilhões de reais em valores creditados. Só o que a gente fez nesse movimento desde o início do Covid, com pagamentos do auxílio e o atendimento à população em geral, seja pessoa física quanto pessoa jurídica, mais de 67 milhões de transações. Então, o movimento que a Caixa vem fazendo, ele é gigantesco, ele é sem referência no mundo, tá? O que a gente está conseguindo viabilizar é gigantesco. Naturalmente, e a gente tem a nossa rede, a nossa capilaridade de atendimento, a gente tem 60 mil funcionários, que eles estão aqui dedicados para atender a população. Em algum momento pode haver um gap de comunicação, mas o que a gente tem feito agendas praticamente diárias com toda a rede para posicionar com relação às estratégias que a gente adotou. E pode acontecer de um gerente, no meio do pagamento do auxílio, ele não ter alcançado todas as informações necessárias? Pode, mas a gente está buscando nivelar e aumentar o volume de acesso das informações para todos os gerentes terem ciência. Esse é o primeiro ponto. Em termos de ferramental, a gente tem um processo de atendimento onde o gerente, quando ele abre a tela dele e ele busca qual é o CNPJ, ele tem uma visão 360 graus do cliente e lá ele vai ver um selo, um carimbo, falando que aquele cliente está associado da ABF. Então, a gente tem buscado, seja de forma a partir de comunicação, seja de forma ferramental, dar todo o subsídio para a nossa rede de atendimento, trazer e ter clareza de todas as condições. Então, a gente tem toda uma estratégia definida, um fluxo de comunicação estabelecido, um ferramental que ele carrega o selo da ABF na hora que o cliente vai fazer aquela pesquisa. Pode acontecer um gap de comunicação? Pode, mas diariamente a gente está buscando para evitar com que esse gap ele se perpetue, tá bom? Não sei se você quer complementar, Jason. Quero sim, porque assim, duas dicas que eu daria para esse empresário, né? Falei na minha agência, o rapaz não estava sabendo. Aí, primeira coisa, você já pode voltar lá e falar, olha, falamos aqui com a Caixa, o Jason da Caixa, o Thiago da Caixa, falaram que esse produto está de pé e essas são as condições. E você pode também registrar, se tiver algum, né? Porque às vezes a pessoa não tem não chegou a informação, a gente sabe que o mundo da informação na internet ele é vasto, mas às vezes a pessoa não consegue pegar todos os detalhes de um programa ou outro.
né? Ele tem acesso internamente, né? O gerente vai ter acesso internamente a toda a documentação e tudo que a gente falou aqui, que foi a orientação que a gente foi dada, e ainda assim, se escapou e o cliente tiver alguma dificuldade, ele pode entrar em contato com o saque da Caixa, com o 0800, com a nossa ouvidoria aqui, e registrar justamente que ele tem essa dificuldade para que a gente possa atuar pontualmente ali numa situação ou outra que precise aí de um apoio mais intensivo aí da instituição da Caixa aqui, né? E, obviamente, ele tem aí, com isso, a obrigatoriedade de receber uma resposta formal da Caixa de como é a situação dele, especificamente a ocorrência que ele abre. Então, não deixaria ele aí sem nenhuma resposta, né? De maneira nenhuma, a gente tem interesse aí a gente quer que todos os clientes que entrem em contato com a Caixa sejam atendidos, seja para sim, seja para não, porque a gente sabe que a análise de crédito, ela depende também de outras questões, né? Mas que a gente seja muito claro com o cliente sobre quais são as condições e como é que faz para ele poder ter o acesso, ok? Tiago, é uma coisa que eu achei fantástica, né, e realmente maravilhosa, é a questão da Caixa Econômica estar envolvida em todos os problemas aí, todos os setores da economia, fazendo pagamento de 65 milhões de pessoas. A gente via aí diariamente na mídia, né, todo esse trabalho fantástico, não é nada fácil. Poucos países têm 65 milhões de pessoas, não é verdade? Gerenciando essa coisa enorme. E vimos, né, através do Celso Leonardo, vice-presidente, através de vocês, Geison, do Tiago, vocês darem uma atenção totalmente especial, esse reconhecimento para o sistema de franquia brasileiro, no momento que realmente as demandas estão gigantescas, né? E eu não poderia deixar de fazer esse reconhecimento também ao próprio presidente Pedro Guimarães, colega carioca, flamenguista, né? Uma pessoa muito querida, né? Que também, né, se empenhou em todo esse processo. E você pode ter certeza que a retribuição nossa, né, do sistema de franquia em relação à Caixa é exatamente fazer crescer o número de CNPJs no Brasil, o número de empreendedores, para que a gente tenha aí uma recuperação fantástica pós-pandemia, que a gente sabe que não vai ser nada fácil, já não está sendo, né? Mas quero também aí parabenizar a própria BF Nacional, a nossa diretoria da BF Rio, pelo trabalho que está sendo feito também de inteligência. A gente tem feito aí webinars, lives maravilhosas, né? Participando centenas, às vezes milhares de pessoas nas instruções e na educação do empreendedorismo. A inteligência hoje que a ABF está utilizando para aperfeiçoar franqueadores e franqueados é uma coisa fantástica. É aquilo, preparando, né, para esse novo momento, para esse novo mercado, para esse novo normal. É uma situação extremamente excepcional, nunca ninguém imaginou, né, de passar por isso, né, mas a integridade, a maturidade que o sistema de franquia tem se comportado em relação a isso, e a própria Caixa Econômica como uma instituição mostrando toda a sua grandeza, porque é na hora da dificuldade que se mostra, né, como, né, apresentar todos os resultados é uma coisa extremamente empolgante, tá? Fica aqui o meu reconhecimento. Eu estou há 20 anos na diretoria da BF, estou na 4ª presidência, né, já há muitos anos no sistema de franquia, e é uma honra gigantesca ver, né, um banco do governo cumprir um papel numa hora tão excepcional, de uma maneira tão íntegra, tão profissional, viu? Quero parabenizar aí todo o time, ao Pedro Guimarães, ao Celso, a vocês. Estou falando nesse tom de despedida porque nós estamos marcando 1 hora, exatamente, parece que, né, foi rápido, mas já tem 1 hora, foi o compromisso que nós fizemos, e eu deixo a palavra em aberto. Todas as outras perguntas nós vamos responder, passar para a Caixa, para a direção, e vamos, né, responder a todos, né, que se manifestaram aí no nosso chat. A palavra está em aberto, então, né? Eu gostaria que o Tom falasse em nome aí do André, na finalização da BF Nacional. E fala amanhã, Tom, a gente vai ter também, vou estar participando aí do webinar amanhã, gostaria que você falasse para a audiência também sobre a questão desse webinar, né? Convidando o pessoal, e a gente vai se despedindo aqui, agradecendo aí, viu, gente, por todo esse trabalho, todas as reuniões. Tiago, um abraço bem grande para todos vocês. Meu pessoal do staff aí, tá, o Flávio Maia, a Bia, a Rita Lamosa, toda a minha equipe de marketing que está por trás aí
dando auxílio para esse webinar maravilhoso e histórico desse convênio ABF Nacional, ABF Rio e Caixa Econômica. Vamos lá, Tom. Querido Beto, primeiro só ratificar suas palavras sobre o empenho e o protagonismo da Caixa, e principalmente a dedicação, como você comentou, do presidente Pedro, do vice-presidente Celso, do diretor Jason, do Tiago, de todo o time da Caixa. Eu vou me permitir, Beto, pela relevância do ponto, fazer um último comentário, que eu sei que é uma dúvida que ainda permeia aí provavelmente a cabeça dos nossos associados, tá? E eu não poderia deixar de aproveitar esse momento para conversar com o Jason sobre isso. O programa do Pronamp, ele tem essa característica muito vantajosa no que se refere ao perfil e ao custo dessa linha, né? E ele tem na redação da sua lei, ele faz essa distinção quanto ao destino dos recursos na proporção de 80-20. Entretanto, nós estamos ativamente junto com o time da BF, com reuniões semanais com a própria CPEC, vinculada ao Ministério da Economia, e uma das proposições que nós fizemos, Beto, foi que esses 20% que são destinados a empresas que faturam até 4,8 milhões de reais ano, lembrando que no franchise a média de faturamento anual é de 1,140 milhões de reais ano, que ele fosse carimbado, porém que não houvesse esse sequenciamento na liberação desses recursos. E quando a gente olha a lei de uma maneira um pouco mais profunda, no nosso entendimento, e aí é uma pergunta e até um pleito para o Geiso, para o time, é de que não há essa determinação do sequenciamento. Ela há, sim, essa previsão dessa proporcionalidade. Então, no nosso entendimento, se pegarmos os 20%, que equivale a 3,1 bilhões de reais, em tese, os bancos, e a Caixa é o grande protagonista, foi o primeiro a realizar esse anúncio, poderiam já liberar para essas empresas. E aí, Jason, inclusive, eu tive... esse pleito já foi levado para o Celso, diretamente, na semana passada, e o feedback que eu tive por parte do próprio Celso Leonardo era de que, sim, seguiríamos com essa liberação, sem esse sequenciamento. Eu só queria realmente confirmar esse entendimento, dado a relevância da temática. Claro, fazer um esclarecimento aí nesse sentido. São duas documentações que vão reger o Pronamp. Uma delas é o que está, de fato, exposto na lei, e a lei ela não traz aí de uma maneira muito categorizada essa questão dos 80-20, né, que levaram os bancos a fazerem, no caso a Caixa, né, porque é quem está operando, a fazer esse contingenciamento, como você trouxe, né, mas existe um outro documento que é o regulamento do fundo, e o regulamento do fundo é o que determina, o que dita quais são as regras a partir das quais a gente pode operar. A Caixa ela recebeu do fundo que chama-se Fundo Garantidor de Operações, do FGO, né, onde tem os 15,9 bilhões aportados, ela recebeu 3 bilhões de reais para fazer as operações. Esses 3 bilhões de reais, obrigatoriamente, precisamos alocar 2,4 bi abaixo e 600 milhões acima, de 360 mil reais de faturamento. Então, esse volume acima, ele é dispensado na medida... Eu não preciso esperar fazer 2,4 bi, mas para cada 1 milhão de reais que a gente faz abaixo desse valor, de 360 mil, eu consigo liberar já no dia seguinte 250 mil reais para operações acima de 250 mil. O que acontece é que como o Pronamp ele começou no começo agora com o anúncio, as empresas mais preparadas para tomar crédito são as empresas justamente que estão acima de 360 mil, já estão com a documentação pronta, já conhecem seu gerente, já vão lá e fazem o acesso primeiro. E aí, quando elas chegaram, esse colchão não tinha sido formado ainda. E por isso, né, esse primeiro movimento, onde se teve, poxa vida, eu tenho direito, mas ainda não tenho, né, o banco ainda não conseguiu cumprir o limite dele abaixo de 360. O que eu tenho percebido no movimento desses últimos 3 dias de operações, nós estamos contratando muito forte abaixo de 360 e esses limites vão abrir para que a gente possa fazer acima
desse valor. Lembrando que a gente não está esperando encher o potinho de 2,4 para poder encher o potinho aqui dos 600 milhões, né? A gente está fazendo paulatinamente, encher um pouquinho aqui, a gente já começa a conceder lá. Mas esse controle é um controle importante. Ok? Super claro. E parabéns mais uma vez, Geiso, pelo belíssimo trabalho. Beleza. Vamos lá, a audiência aí está ótima, maravilhosa. Algum dos nossos queridos parceiros, vai lá, Alan. Alan e Sidney, na sequência, vamos lá. Vai, Alan. Está no mudo, o Alan está no mudo. Olá. Bota som aí, Alan. Desculpe, pronto, ligado. Para fechar isso, muito agora, objetivamente, o que o nosso associado tem que fazer nesse exato momento para entrar e conseguir iniciar esse processo? Tiago e Geiso, qual é o ponto? Ele vai aonde, faz o que nesse minuto para entrar nesse mundo? Nesse minuto ele entra no site da Caixa, caixa.gov.br, e aí ele pode fazer /Pronamp ou /Caixa com a sua empresa. Então, o mais curtinho é Pronamp. Se ele quiser entrar por lá, ele vai bater no mesmo endereço depois, né? Vai ver acesso às linhas aí de crédito que a gente tem no Pronamp, vai se cadastrar, tem lá uma etapa chamada login, ele se cadastra os dados da empresa, o telefone de contato, a linha de crédito que ele quer e, mais importante de todos, que ele é associado, né, ele está participando da parceria com a ABF. Essa é a mais importante de todos, porque isso faz com que a gente consiga priorizar as esteiras aqui internamente. Mas é só isso que ele precisa fazer e aí aguardar o contato da Caixa ou mesmo se ele já for cliente da Caixa, acessar o seu gerente para pegar as informações. Seguindo para o final, vamos lá, querido Sidney. Rapidinho aqui, Beto. Queria aproveitar o Geiso e o Thiago aqui para falar que a gente teve a MP agora 975, né, que saiu, e uma regulamentação que saiu agora também, que é para o outro programa para quem está um pouco acima, né? Porque nós temos um problema aí de layers, né? De níveis de quem pode pegar o crédito, que é o PEAC, né? Que é o Programa de Acesso ao Crédito. Vocês já estão olhando isso para nós, Jason? Porque aí quem tiver nessa faixa um pouco maior tem uma chance melhor de pegar crédito, né? Sim, sem dúvida. Os programas que estão sendo lançados, todos esses programas estão sendo observados, até construídos muitas vezes com a participação aqui da Caixa. E o PEAC, né, ficou um nome diferente, né, mas é o programa ali do FGI, que é o Fundo Garantidor ali vinculado ao BNDES. Esse é outro que também está na relação de produtos que a Caixa vai lançar. A Caixa lançou, nesse período de pandemia, mais de 10 produtos diferentes para diferentes tipos aí estou falando só de crédito PJ aqui, tá? Para diferentes tipos de empresa. Então, a gente está olhando tudo que está sendo desenvolvido e vamos trazer também. Como é que está esse processo? Ele está em processo de finalização do regulamento. Então, o BNDES ainda está construindo os detalhes técnicos, a parte operacional, para que a gente possa, aí, a partir da definição do regulamento, estruturar a operação dentro da Caixa. Isso deve acontecer aí em meados do mês que vem. Tá bom, obrigado. Vamos lá. Eu sou franqueador há 25 anos, certamente já passei umas 10 crises bacanas, volumosas, né? Como Sarney, como Collor, né? A de 2008 e diversas outras, né? E a gente tem um fenômeno que ele está no gráfico, está totalmente, né, pautado em gráficos, que toda vez que nós saímos de uma grande crise, o franchise é extremamente procurado daquelas pessoas que perderam emprego, perderam o negócio, querem fazer um investimento e, certamente, dessa vez, vai ser um volume bem maior, né, dado a dimensão até agora, até porque nem acabou a crise ainda, né, e nós não temos ainda esse final determinado. Mas essa condição de estar à disposição, né, para atender a esse público, quero deixar aí toda a nossa audiência, aí, a mídia também que está participando, só para vocês terem ideia, esse programa foi tão importante, né, essa convênio Caixa ABF Rio, que nesse final de semana nós tivemos mais de 50 mídias nacionais falando a respeito desse convênio, tá? Nos grandes jornais de economia, tudo isso, né, mostra a importância dele. E na condição, né, de o quinto maior franchise do mundo, apesar de novinho com 30 anos, nós estamos aqui totalmente prontos, né, engajados,
né, para receber essa demanda e, certamente, com a parceria da Caixa Econômica Federal, a gente vai poder cumprir, apesar de ser um setor da economia privada, que representa 2,7% do PIB nacional, ainda assim a gente vai cumprir o nosso papel social, que é gigantesco, sócio-empresarial, né, de formar novas franquias, novos CNPJs, novos profissionais, novos gestores, novos líderes, para que realmente venha ajudar o Brasil nesse momento de pandemia, de crise. Então, fica aqui o meu carinho, o meu agradecimento a todos os nossos participantes, né? Está aí o Tom, né? Está aí o Jason, né? O Alan Guettar, né? O Tiago, o Sidney, né? O Celso, que não entrou até agora, mas está me devendo essa. Um abraço para o meu querido amigo Celso Leonardo. Tá? E eu quero dizer que esse momento foi extremamente importante dessa união, né, da Caixa Econômica Federal e o sistema de franquia brasileiro se aproximando cada vez mais desse banco maravilhoso que a gente tem orgulho, né, de tê-lo à frente do sistema de franquia, do sistema financeiro brasileiro. Tá? Então, encerro deixando meu abraço a toda a audiência, a minha diretoria, a todos vocês, e que certamente nós vamos ter aí um resultado maravilhoso de muitas franquias e franqueadores aderindo a esse programa e diversos outros que nós vamos construir juntos nessa parceria. Fica aí o meu beijo, o meu carinho, o meu beijo no coração a todos e obrigado aí pela participação de todos, pela audiência. Um abraço.